Olá, meus amigos, aqui Gilmene, o Conde Basile. Estou aqui direto do Templo Escola, aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, dentro do Recanto Rosa dos Ventos, onde nasceu o primeiro santuário nacional de Santa Saracali, que hoje está no Castelo Santa Saracali, em Peruíbe, para visitação pública para vocês. Estou aqui para a nossa palavra, para a gente conversar e falar sobre dúvidas, principalmente sobre as religiões, sobre a energia da Umbanda e principalmente por que, né, as pessoas questionam tanto umas às outras, ou a Umbanda é tudo igual, toda casa de Umbanda, todo terreiro de Umbanda é igual ao outro, as regras são as mesmas. Se você tem dúvidas sobre isso, quer saber sobre mais, fica até o final do vídeo, porque vou te falar coisas babadeiras, bombásticas até o final, porque começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje especial. Umbanda é tudo igual? Todas são iguais? Todas regem e falam a mesma cartilha? Pois é, meus amigos, o Templo Escola aqui, ele está exclusivamente agora para falar sobre as questões de Umbanda, sobre os ensinamentos, sobre as energias. Diz assim, mas você não está tocando mais, você não tem os filhos mais. Olha, gente, eu cheguei num ponto onde realmente as pessoas precisam muito da informação. E como nós estamos na era da informação, você tem ela na palma da mão, mas tem excesso de informação e não tem filtro para ter discernimento no que é correto, no que é errado, no que é uma invencionice. E, principalmente, as pessoas estão brincando com o lúdico, com a ilusão. Eu falo muitas palavras aqui que as pessoas falam, Gil, mas você fala muitas palavras difíceis. Gente, a língua portuguesa é complicada. E, claro, a gente não fala corretamente ela inteira, mas também não tem porquê eu vir na internet e também não utilizar-se do português, tentar da melhor maneira mais correta falar, já que eu estou numa posição de comunicador. Então eu me sinto na obrigação de tentar explorar e evitar palavras erradas, não sotaques, nem ditos populares, nem regionalização do verbo das pessoas, né? Mas sim tentar me evitar os pleonasmos, as coisas assim. Por quê? Porque eu estou numa posição de comunicação, então eu tenho que procurar o melhor de mim. E as pessoas, às vezes, entram agora na internet pela moda, pelo dinheiro fácil, que parece que é, e que eu não sei até agora. Se existe esse dinheiro fácil, alguém me ensina, porque não caiu do céu, ninguém ainda fez para eu estar entendendo como é que funciona. Então, venha a público ensinar verdades que não conhece, ensinar sobre aquilo que não viveu e falar sobre fundamentos que sequer conheça, ou inventam, né, de uma maneira lúdica, toda uma reformulação religiosa nova. O que acontece? A Umbanda seria toda igual? Não, não seria toda igual. Mas ela tem um fundamento. O fundamento é para todos. O exercício da religião, da Umbanda, ela não é igual, aliás, em religião nenhuma, porque ela vai ter uma variação regional. Por que eu falei primeiro da questão linguística, das palavras erradas ou não? Porque tem palavras que são regionais, que ela pode ser errada no Sudeste, mas ser completamente correta no Nordeste. Entendeu? No Sul ela ser de outra maneira e de outra. Porque assim vai ser as questões religiosas. Tem uma adaptação a cada região do país ou a cada país diferente. A espiritualidade vai se manifestar. Ela é diferente? Não, ela não é. O entendimento e a maneira de culto, ela vai ser diferente. Por exemplo, arroz e feijão. Comida tradicional brasileira do prato do brasileiro, que não pode faltar. O arroz e feijão no Rio de Janeiro é o arroz e feijão de São Paulo? O arroz e feijão da Bahia é o arroz e feijão de São Paulo ou do Rio Grande do Sul? É. Mas o sabor, o jeitinho, o preparo é o mesmo? Não. Assim como na minha casa ele vai ter um gosto, na casa do vizinho ele tem outro. Mas ele é arroz e feijão.
É o tempero, é o tempo de cozimento, é quem fez, é a energia, é a história, é o enredo, é a temperatura do fogo, é o fogão que é diferente, é a panela que é diferente, tudo é diferente. Então, ela vai ter uma cara, um gosto diferente. Isso vai ser em todas as religiões, inclusive na Umbanda. Um está mais correto que o outro? Não, tá tudo igual. O que acontece quando você fantasia a situação? A mistificação, ela é uma mistificação, uma umbanda, de qualquer região do país. A pessoa vai ser um médium mistificador. O médium correto, ele vai ser independente da entidade falar com o sotaque ou com receitas diferenciadas em cada localização, ou o jeitinho de acender uma vela ou de culto ser diferente, não vai tirar ou te desabonar ou te atrapalhar de um lugar para o outro. Não. A comunicação com a entidade vai ser a mesma. O jeitinho de ser talvez modifique, porque a entidade também vai se moldar a cada lugar. Por quê? Porque o que nós temos que entender é que nós, umbandistas, trabalhamos com a incorporação. E a incorporação é que define como é que vai ser a finalidade da casa. Ou a entidade, o espírito que viveu na Terra, que vai estar regendo ali juntamente com você da Terra, ele no espiritual, ele vai estar ditando informações e sequências de como será aquela casa, de acordo com a sua etnia. Etnia é, por exemplo, indígena, né? Ciganos, baianos, sabe, marinheiros, de acordo com cada modalidade de que cada fundamento étnico vai ter um enredo. Por isso que a Umbanda, ela diferencia de casa para casa. Por quê? Você vai numa Umbanda onde o chefe da casa é o preto velho Pai João, que é o caso daqui. O Pai João, ele é de uma nacionalidade que é africano, que veio dos negros escravizados da África. Pai João, pode ter o Pai João que veio da região da Angola, da Guiné, que é de vários pontos. E aí ele vai trazer aquela regionalidade e a tua casa vai ter um pouco daquela cara. Mas tem casas que a entidade de frente que rege a casa é seu Zé Pilintra. Ou é o Caboclo Sete Flechas. Ou é o baiano, né? Zé do Coco, né? Então, depende. Então, a roupagem, a cara, o jeitinho de ser vai modificar. Mas a função é a que está no hino da Umbanda. Que já cantei para vocês e já falei. Ele é como se fosse o nosso estatuto cantado. Né, o nosso fundamento cantado. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, que a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Seria a comunicação com o sagrado. Oxalá seria Jesus, seria o sagrado, seria Buda, seria a entidade mais que lideraria a energia pessoal. Como a Umbanda sincretizada, como eu falei nos vídeos passados, então ele pode ser o sincretismo disso. Mas a função é a palavra divina, é a força divina. A Umbanda é a reeducação, é a participação do plano espiritual com o físico, a comunicação entre os dois mundos para um mundo melhor, para a cura, para ajudar no sofrimento, na edificação dos lares, na ajuda profissional, naquela força de energia. Isso está a Umbanda é pautada na caridade. Ela é uma religião dos humildes e da caridade. Ela não é uma religião que vai pregar para você que você vai ter carro importado, que isso, que aquilo outro, como as religiões atual evangélicas estão pregando aí, muito em cima do material. A nossa função tem a ver com o espiritual, kármica. Claro que ao você eliminar esses karmas e trabalhar com as entidades, aí a gente fala assim, você vai diminuir os problemas e você vai transcender em várias áreas, sentimental,
mediúnica, profissional, financeira. Por quê? Porque você vai ganhar força, tudo que vai reluzindo, vai vencendo. Nós nascemos para conquistar a felicidade. A gente não nasce aqui para sofrer, para ser feliz. E as entidades fazem parte kármicas disso. Se você tem a entidade tal, é porque ela tem missão a cumprir com você. Ela não vai te dar mais poder ou não poder. Outro médium que trabalha com incorporação, ele talvez tenha outras entidades diferentes que trabalham em várias outras áreas que a sua não trabalha, mas vão te dar uma diferença, sabe, hierárquica nisso, né, de um tá acima, outro tá abaixo, e essa rivalidade mediúnica é muito da Terra, é muito nossa, muito do encarnado, né, de querer competir sempre, e não vai, e a diferença do médium que não trabalha com incorporação, ele não serve para nada, só serve para tomar um passe para o outro. Não, pelo contrário. A lucidez dele estando sem a incorporação, às vezes ele tem a intuição, ele tem a tradução, ele tem uma função tão grande no espaço religioso, tal qual ao médium de incorporação. Talvez ele tenha um tipo evolutivo a mais ali para estar segurando no plano físico, para manusear aquilo de uma forma diferente. Mas não tem diminuição nenhuma. Por exemplo, o filho de santo que usa o atabaque, que tem o encantamento do som, de tocar, de cantar e de chamar, ele não trabalha incorporado. Então ele não tem aquele contato pessoal com as pessoas que vêm para se consultar ou para se tratar nos terreiros. Mas ele tem a função tal qual a do zelador de santo, ou pai de santo. Eu costumo falar pai de santo porque eu aprendi desde criança. Isso porque o zelador ele faz um papel de pai. Já escreveram um monte de coisas aí, que é chatinha, que os conhecedores, né, aqueles que já viveram na Aruanda, ou sei lá, que se acham tão superpoderosos, que sabem de tudo, então vem querer encher o saco no vídeo da gente, mas não faz um vídeo contando a sua verdade, porque não tem capacidade para isso, mas tem para criticar os outros. Então, quem trabalha no atabaque, as mãos têm a força de abrir portais. A gente fala que chamar o santo, chamar a entidade, chamar o guia, está nas mãos do Ogã ou do atabaqueiro. Ogã no candomblé. Para nós a gente chama de atabaqueiro mesmo, o rapaz do atabaque, o atabaqueiro, o filho, a curimba, né, que é mais para os nomes indígenas, né, a curimba que tem ali e tal, e ela tem esse poder de conectar-se através do canto e do som tocado, o chamamento, é a abertura através do som do portal mágico, o som, a parte sonora, também abre portais, muito mais, e tem o dom do encantamento, o som vai encantando os ouvidos de todos, tanto do médium, para ele conseguir entrar em transe e abrir o seu canal mediúnico para incorporação, quanto do consulente, da pessoa que está ali, da assistência, que está ali envolvida e começa a se irradiar junto nisso. O médium que está aqui na palma da mão, o exercício de bater uma palma na mão, é bater uma energia com a outra, chamar louvar o sagrado é a palma. Por isso que você está ali, você não está cantando, você está batendo palma, está aqui a egrégora. Ele chega e dançar, é uma religião dançante, movimento. A dança, o movimento, ela vai toda ela incorporando uma egrégora, que a egrégora é um círculo, né? Você vai fazendo aquilo, fortalecendo como um elo de corrente, e aquilo vai trazendo e vai vibrando, e vão abrindo portais e portais, onde a conexão com o espiritual fica muito mais forte. Por isso que a gira, a composição da hora da gira do terreiro, ela tem um processo muito grande. Por isso cada casa vai ter uma cantiga, vai ter um toque, vai ter um jeitinho de fazer, e não está errado. Porque fulano faz diferente, aí fica a questão de meter o nariz no coisa dos outros. Não está errado, o jeitinho não está, mas a função e o fundamento é o mesmo, o objetivo é o mesmo, se você não sai dessa regra, ok, tá tudo tranquilo. Agora, quando você transforma tudo isso num circo e põe, por isso que eu falo, a exposição, porque eu preferi falar sobre, transformar aqui num templo-escola, onde a gente fala sobre e tenta dizer as coisas. Por quê? Porque a exposição do ato religioso, do ato da invocação mágica, é que é ruim. Eu já disse, as pessoas estão vindo pelo mundo inteiro, e aquilo vai gerar uma energia para lá. Então, por que a gente não deve se expor? Porque quando a gente forma essa egrégora, o atabaque está tocando, a assistência está vibrando, o corpo mediúnico vibrando, dançando, todos estão fazendo parte daquela corrente. Tudo que acontece ali é sentido.
Por mais engraçado visualmente, se você filmar, pode parecer um bando de maluco, né? Fazendo coisas assim engraçadas e tudo. O enredo, a maneira de você vestir, a casa, vestir o santo, vestir as pessoas ou não. A Umbanda não tem muito essa prática, mas muitos gostam de colocar os enfeites, as coisas. Isso tem a ver com o lúdico, a ilusão dos olhos das pessoas, para se conectar mais. Só que tem pessoas que extrapolam isso para o ego pessoal. Aí parece uma apresentação, uma frustração, né? Às vezes o homem tem aquele sonho, né, de se vestir de mulher, isso, aquilo outro. Então, às vezes se apropria das entidades femininas para realizar esses sonhos. E aí cai na mistificação, vulgarização, e aí termina tudo. Isso que é ruim. Quando tem uma seriedade nisso, e por mais que você queira ter essa vaidade de doar a mais, tem que ser comedido, tem que ter o espaço. E de preferência, não expor. Por quê? Porque quem está de fora vai ver aquilo com os olhos da crítica, com a piada, com a história, e vai jogar, e vai chegar em você. E aí não vai prosperar a energia que está ali. Quem está ali naquela egrégora de luz, está sentindo quem está e quem não está. Por quê? Porque tudo que fugir dali acaba durante uma gira, nós todos sermos um só, se fundir um no outro. Então, se tem um elo a mais, o ego gritando ali no meio, você sente, aquilo destoa. Então fica legal, que você consegue. Agora, quando você expõe, a pessoa não está ali, ela não está sentindo, ela só está vendo. Entendeu? Se o povo tem pé de dança ou não, se vai, se fica, se não vai. Quando eu costumo tirar pequenos shots, né? E são 15 segundos, 20 segundos de vídeo, e colocar de frases, de partes que eu falo. Já veio aquele, né? Os fiscais da Umbanda. O senhor vai aí para você uma pergunta e uma crítica, um conselho. Uma pergunta e um conselho. Aí, o senhor tem 7 anos já dado? O senhor é raspado? E um conselho, aí é o conselho, né? Que aí vem querer ensinar sobre coisas de pai de santo, disso assim. Não se fala pai de santo. Se fala zelador, porque não se tem pai de santo, não existe, só foi uma simples. Ai, que cansaço! Ai, meu Deus. A pessoa nasceu ontem, vem com essa coisa assim. Vai perguntar se eu dei 7 anos, se eu raspei a cabeça, se eu isso, se eu aquilo. Primeiro, o meu fundamento de iniciação é meu. E segundo, por que você está querendo saber se eu tenho preceitos do candomblé, se os meus preceitos de candomblé estão em dia? Se eu o tempo inteiro falo que sou umbandista. Sou pai de santo de Umbanda, zelador de Umbanda, líder espiritual de Umbanda. E na Umbanda a gente sempre falou pai de santo. Entendeu? O que é que eu desenhe? Por que eu tenho que falar para esse rapaz se eu raspei ou não, ou se eu tenho 7 anos ou não, se eu não estou cultuando e nem passando por candomblecista? Em momento nenhum. Eu falo sobre o candomblé, porque existe um contato entre Umbanda e o candomblé através dos nossos pretos velhos escravizados, através dos orixás que nós cultuamos na Umbanda, da nossa maneira, certo? Agora, entre Umbanda e candomblé, não existe só uma diferença, existe um abismo imenso, como também tem em relação a outras religiões. Totalmente o fundamento é outro, a função no candomblé é outra, a invocação é outra. O candomblé não incorpora, ele vira. A preparação para virar o santo não viveu na terra, as nossas entidades sim. As nossas entidades não baixam no candomblé, a não ser o candomblé que quer se apropriar dos nossos Exus, porque fala, porque dá consulta e porque dá dinheiro para eles. Então, fique bem claro, você que está perguntando se eu sou ou não raspado, se eu fui iniciado no candomblé ou não, não te diz respeito. Sabe por quê? Porque hoje, e há muitos anos, eu só cultuo a Umbanda. Mas a importância de conhecer sobre todos os fundamentos candomblecistas é que me faz um umbandista mais forte. Me faz um pai de santo, me faz entender.
Por quê? Porque várias pessoas vão frequentar a minha casa e vão trazer uma hereditariedade que talvez seja do candomblé. E na hora eu tenha que auxiliar. Então eu entendo muito mesmo, tenho meus fundamentos todos em dia na Umbanda e também no candomblé, caso a pessoa queira insistir em saber. Mas não cultuo o candomblé. Eu sou um bandista. Eu respeito, gosto, admiro, entendo e conheço, às vezes, muito mais do que muito zelador de candomblé, muito babalorixá. Tá? Inclusive da língua do Yorubá. Conheço muito e muita função. Por quê? Porque justamente por serem religiões que são confundidas, a gente tem que saber até onde vai a Umbanda e até onde vai o Candomblé. Tenho imagens de Candomblé aqui? Tenho. Eu tenho imagens de orixá? Tenho, porque nós cultuamos os orixás do nosso jeito. A gente não faz, a gente não dá. Tanto é, só que no seu Candomblé não é para ter imagem, porque eles não cultuam. O candomblé raiz verdadeiro também não. Então essa é a grande diferença. A Umbanda vai ter variações? Vai. Ah, mas e a Umbanda que trabalha com Exu? Ué, sem problema nenhum. A gente sempre trabalhou com a direita e com a esquerda. E não quer dizer que a direita é boa e que a de esquerda é ruim. Entendeu? São dois pilares, as duas energias. A diferença é que um trabalha muito no astral e o outro tem uma função terrena. Trabalha com yin e yang, a dualidade. Exu anda na terra juntinho da gente. Ele tem os mesmos quereres. E ele tem, como ele é mensageiro, ele está muito mais em contato aqui. E como o ser humano tem um lado ruim muito forte, ele talvez utilize-se da gira de Exu da maneira errada, da maneira mais pesada. Não confundindo com a Quimbanda. Porque, Umbanda e Quimbanda, não. Mas os nossos Exus que a gente vê é o da Quimbanda. Não é. Teoricamente, a Quimbanda tem um outro fundamento totalmente diferente, que não é tão sincretizado como vai. O quimbandeiro de verdade vem de uma religião muito ligada ao culto africano, totalmente diferente, que não é o do candomblé, mas é outro culto. Tem muitos assim. E as entidades, os quimbandeiros que vocês veem aí, parecendo um filme de Halloween, pegando muitas figuras mitológicas do catolicismo, não tem nada a ver. Pelo contrário, o culto do feitiço da Quimbanda é todo muito mais ligado a regiões da África. Não vou falar sobre porque eu não cultuo. Então eu não cultuo, então eu conheço até X. Y, eu já não posso ensinar um culto que eu não tenho domínio e não tenho nada contra, mas não tem a ver comigo. Então não vou ensinar para vocês. Só digo que não é o da Umbanda. É diferente. Tem o seu valor e tem o seu respeito. Agora tem o fake. Hoje em dia tem os fakes demais. Muitas pessoas chegaram para mim, Gil, eu fui, eu vim da Umbanda, da isso, daquilo, e vem contando, cada um vem uma historinha diferente. E outra coisa, o domínio das entidades. Mania que tem o ser encarnado de dizer, meu guia fez isso, meu guia fez aquilo, meu guia fez aquilo comigo, isso que aconteceu de errado foi meu guia que fez. Oi? O que é isso? Se é seu guia, não é isso, é obsessor. É zombeteiro, é saci-pererê. Meu guia escondeu as coisas. Meu guia me deu uma surra. Meu guia me fez aquilo outro. Você tem que rever, então, seus conceitos em relação à entidade. O que é que você está invocando? Qual tipo de entidade que você está cultuando? Que energia você está deixando incorporar no seu corpo para fazer tudo essas brincadeiras, essas molecagens, essas coisas que parecem infantis ou não? Ou é você que faz um monte de cagada e tem que jogar nas costas de alguém, que é típico. Tudo que acontece de errado foi o guia. Tudo que acontece, ou então que nem evangélico, tudo que acontece foi Deus. Foi Deus. Meu Deus que me deu esse carro, meu Deus que me deu esse trabalho, meu Deus que me deu aquilo. Não! Deus te deu a vida. Deus te deu a oportunidade. Todos os deuses, eles te deram a oportunidade de estar aqui. E te deu uma única coisa que ele te deu na mão: livre-arbítrio, a liberdade de escolha de quem você é, do que você vai ser e o que você vai conquistar. Que se você não correr e não fazer, ele não vai fazer por você.
Eu acho engraçado, as pessoas se tornam santas e vão em competições, nisso, naquilo, o tempo todo. Ai, meu Deus fez isso, meu Deus que me indicou, meu Deus que fez aquilo. Meu Deus, se Deus for tomar conta de tudo que acontece na vida de cada um aqui, aí não dá, né, gente? Você tem que fazer por onde? Ele já te deu a oportunidade. Faça, pega a tua vara e vai pescar. Ele já te deu a vara, agora pesque, sabe? O êxito, a coisa boa ou ruim, não foi nem Deus nem o diabo que proporcionou, foi você. As pessoas têm mania de dizer assim: ai, eu sou assim por causa que eu sou do santo tal. Eu sou assim porque eu sou do santo tal. O santo, né, o orixá, ele é um elemento da natureza. Então, se você carrega ele como função na cabeça, ou a tua entidade ela não vai mudar a sua personalidade. Você não vai usar roupa de cigana porque você incorpora uma cigana, ok? Você é médium, não é cigano, entendeu? Você não vai sair aí de saiote de pena e cocar na cabeça porque você carrega uma cabocla, um caboclo, um indígena. Ou você não vai sair com uma roupa de escravizado da época do Brasil colônia porque você recebe um preto velho. Você faz isso? Não. Mas a pomba gira faz você sair vulgar, porque é porque a minha pomba gira aqui eu tô vestido assim, porque a minha cigana quer, o que é bonitinho você quer. Agora o resto, então não tem essa influência. É um, outro é outro. A entidade, ela vem, faz a função dela e faz a sua. Ela não vai influir na sua vida terrena, porque a sua vida terrena está nas suas mãos. Terra é lugar de vivos, não de mortos. Quem manda somos nós. Nós recebemos mensagens e repelimos quem não quer ir embora. Para se tratar, para voltar. Para voltar para a Terra tem que reencarnar. Do contrário, ele se comunica através da nossa mediunidade de portais que a gente abre. E faz esta fusão. Mas ele vive a vida dele no espiritual e eu vivo a minha na Terra. Entendeu? Se eu recebo uma pombagira, eu não vou virar uma prostituta. Se eu recebo o Exu, eu não vou sair ali. Eu recebo o Exu 7 facadas, eu vou dar facada em todo mundo. Eu recebo o Exu do lodo, vou cachafurdar no lodo. Não, primeiro que nenhum desses é assim, gente. Exu é caminhos, Exu é outra coisa. Essa mitologia barata é que está arruinando as situações. Mas você viu que o pai de santo está ganhando dinheiro com isso, com aquilo? Com ilusão. Ele não acredita em nada, porque se ele acreditasse, ele não tinha essa fantasia, nem vendia essa fantasia. Sem brincadeira, as pessoas adoram a gira de esquerda, lota, a de direita não, porque as pessoas têm mórbido, aquele prazer mórbido nas coisas ou na maldade, porque ali eu faço, me sinto poderoso, eu gargalho, tal, eu chamo. Não. Por que vacalhar com uma entidade tão maravilhosa como os Exus? Por que não acreditar no certo? Por que fazer a coisa da maneira toda torta, toda ruim? E toda a culpa é do espiritual? Ou toda a glória também é lá de cima? Não, gente. A gente está aqui, vamos assumir os nossos BOs? Vamos pegar e fazendo do jeito que tem que ser feito, bonitinho, entender que a religião ela faz parte de uma doutrina na sua vida e que a espiritualidade é uma invocação mágica. Quer ganhar dinheiro? Vai. Tem muita gente que devia estar na carreira artística, não religiosa. O que você acha desses terreiros que estão aí, não sei o quê? A mãe fulana que fez lá, construiu na chácara, sei lá, chácara que é, um cemitério pra lá, porque ia em tudo quanto é cemitério. Mania que as pessoas pegaram vício de fazer coisa em cemitério, de aparecer em cemitério, só pra ser poderoso. Deixa o cemitério quieto, gente. O cemitério, quero ir pra lá quando morrer, e olhe lá. Né? Então deixa quieto. Aí não, montou um cemitério. O que você achou? Uma pessoa veio falar assim: o que você achou da mãe fulana? Eu achei lindo que ela tem lá um terreiro, tem aquilo que não tem fundação de nada. Não rima lé com cré. Não tem, sabe, não é da Umbanda antiga, é só ostentação, é só isso. Mas o povo paga para ver. Porque o povo é iludido pelo lúdico, pela imagem, pelas coisas que tá, pela aparência. Ela montou lá, eu falei, montou um cemitério sem corpo. Não é um cemitério. É uma cena de filme. Aí vai lá, cortou animal na cabeça, jogou de sangue, fez, sabe, tipo um filme do Zé do Caixão, e ali sensualizando e dizendo que aquela espiritualidade e vendendo, e você paga, e a pessoa assiste, e tá em tudo quanto é rede social. Outro construiu lá uma igreja, um castelo, uma outra coisa assim, divulga, vai cortar bicho, vai mostrar no outro, vai mostrar o bicho que tá ali, e tudo lá, e aquele monte de estátua toda mitológica, entendeu?
figurando o Exu de uma maneira tão errada, tão assim, mas se pondo como poderoso ali, fica chato. Aí outro fez lá a igreja da Pombagira. Pô, mas por quê? A Pombagira é freira? Igreja? Por quê? Sabe? Aí você fala, mas você acha que tá errado? Eles estão ganhando dinheiro, estão arrasando nas roupas, nas coisas. Você acha que tá errado? Olha, cada um faz aquilo que gosta e que quer. Ninguém encosta a arma na cabeça de ninguém para ir lá no terreiro e frequentar e assistir eles ou fazer. Então, achar errado é uma questão muito pessoal. Eu fico triste porque emporcalha a verdade das religiões. Poderia fazer tudo isso? Poderia. Poderia ter função e fundamento no cemitério sem corpo da mãe fulana, da cigana, lá? Poderia. Poderia ter função na igreja, no castelo do cara lá da Quimbanda? Poderia. A outra que fez a igreja da Pombagira, poderia ter algum fundamento? Poderia. Não tem. Fizeram da maneira pior possível. Totalmente lógico. Não tá legal. Por quê? Simples. Olha, eu ganho tanto, então eu quero fazer um trabalho e quero ter um lugar para louvar a entidade das almas, os Exu das almas que trabalham aqui. Então eu vou fazer, figurativamente, dar um espaço ali para ser o reino dos Exus e tal. Eu faço como ludicamente um cemitério. Até para quem vai, tem que acreditar vendo aquela coisa cenográfica ali. Mas ali tentar de uma maneira mais sagrada, colocar os elementos ali e ser especificamente uma função espiritual. Eu estou dando esse espaço, estou enfeitando desta maneira cenográfica, mas para ter fundamento energético e fazer trabalhos ali que não seja só esse tipo de ridicularizando, como se a religião fosse só isso. Assim como as outras igrejas fazem também, para te enrolar. Arca da Aliança, passa no sal, faz um portal, faz não sei o quê, faz show pirotécnico, canta, bandas e não sei o quê. Mas tem ali no fundo, era só isso. Mas cadê a energia final ali? Cadê a palavra dada de graça? Cadê o acolhimento na história? Cadê aquilo? Por que a exposição? Por que cortar bicho do coisa? Por que se expor vulgarmente? Por que colocar aquela coisa toda? E no fundo, você sai dali, aquele dinheiro também vai para quem precisa? Também vai para alimentar a gente que precisa e coisa assim? Ou só para estar ali? Poderia ter uma função. Quero homenagear minha Pombagira, eu tô ganhando, eu quero fazer um templo para ela. Precisa ser uma igreja? Precisa afrontar a religião do outro para ostentar a sua? Não. Podia fazer um cabaré, podia fazer o que fosse, podia fazer um castelo, um palácio, fazer um palácio para as Pombagiras ali e colocá-la ali como os, né? Não, tem que afrontar ali a questão de outra religião já existente com os elementos da outra religião e sujando a trajetória de Pombagira e de Exu. O outro a mesma coisa lá. Posso fazer aquilo? Posso fazer a primeira igreja tal, pro fulano de tal, que não é? Pode. Faça seu culto fechado. Não explora daquele jeito. Não coloca elementos que são totalmente mitológicos e que tem a ver com o catolicismo. Você está fazendo uma apologia aquela religião, você está demonizando ela, fazendo o lado demonizado dela. Esse é o problema, as pessoas pegam a religião ali e vão demonizá-las para elas daquela forma ilusória, usando. Então é uma versão daquele mesmo conto, não tem fundamento no que você quer pintar. Então você pode fazer coisas exageradas, porque às vezes você gosta e tem financeiramente para fazer, mas com um fundamento lógico e com uma função. Não como uma agressão ou para aparecer ou ridicularizando a história. Porque a maneira que se mostra é que é problemática. Já falei, as palavras, elas são boas e ruins. O que define o que você está falando, se é agressivo, se é de uma maneira onde você está discriminando, onde você está sendo racista, por exemplo, é a entonação, é a forma que você está falando, é o jeito que você está dando na coisa. O que vai definir as palavras que saem da sua boca é a entonação, a maneira e a colocação que ela foi feita. A palavra em si, ela não diz muito.
Algumas sim, são específicas. Tudo que você fala, ela vai ter o mesmo sentido. Mas a grande maioria, não. Então, muitas das vezes nós estamos policiando o nosso vocabulário por palavras racistas, por exemplo, hoje ditas racistas. Mas tem muitas que não são, e estão sendo forçosamente. Porque tem aquela pessoa que ela força também na militância, e aí ela esvazia completamente a história. Então, quando a gente força nos extremos, a gente quebra a base do fundamento. Então, a mesma coisa na Umbanda, a mesma coisa em qualquer religião, em qualquer coisa. Quando você forçar no extremo, você vai quebrar a base. A base vai ruir, vai estragar, você vai perder a essência, você vai perder o fundamento, por causa do extremismo. Então, o extremismo é algo excepcionalmente negativo, em tudo na vida da gente. É vício, porque tudo que se faz repetidamente e nada, quando você come algo e se sacia, ok, tá ótimo. Mas quando você come e nunca tá satisfeito, é gula, é vício, é prejudicial. Você acumula, é como vai, aquilo vai, até o momento que ela explode, sufoca e perde, você perde o centro, perde a base, perde tudo, perde a mão. Então, tudo a gente tem que sempre pensar no fundamento. Até aqui tá bom. Até aqui é fundamento. Daqui pra frente é devaneio. Daqui pra frente é ostentação. Daqui pra frente é picaretagem. Daqui pra frente, exato, sabe? É igual quando a pessoa quer dinheiro. Pô, todo mundo quer, todo mundo precisa enquanto tá na Terra, infelizmente, disso. Mas, você vai usar? Vai dar tempo? Então, até um certo limite é saudável. Passou desse limite, eu estou tirando de quem precisava ter, só para que eu tenha mais e que eu seja o mais. Então, assim, é ruim apontar um dedo, porque tem vários outros apontando para a gente. Então, eu não gosto de citar. Eu estou citando alguns famosinhos que estão deturpando demais a situação, mas que podiam estar fazendo certo. Já que conquistaram um público bom, uma coisa boa, por que não falar o real? Por que não tentar agir com a verdade? Por que não dividir? Por que não ensinar? Por que realmente não fazer o certo? Igual o fulaninho que veio me questionar se eu tinha raspado, se eu tinha dado 7 anos de obrigação de candomblé. Qual o momento que eu tô dentro do terreiro de Umbanda, qual o momento que eu cito que é um barracão de candomblé aqui? Mas a militânciazinha boba, barata, porque ele fez, ou não fez, ou deu um buri, ou sei lá, fez só um ebó, já se sente o pai do candomblé. Por que eu não faria isso? É simples assim. Se eu quisesse ser o candomblecista da vez, eu tinha, desde a minha infância, eu tinha escolhido e ficado lá. Qual seria o problema de seguir a linha lá? É a mesma coisa que pessoas que lidam com a Umbanda e fazem de uma maneira muito ruim, misturado. Raspa a pessoa na Umbanda. Mas por que raspou na Umbanda? Se a Umbanda não tem essa função de raspar, catular, nada disso. Isso é uma prática, se você faz isso, você não vai pegar as entidades que estão... É outro esquema. Se você quer, se a tua vertente, se o teu coração pulsa pela aquela religião, vá nela, mas vá e faça do início, do começo ao fim, bonitinho, faz tudo certinho, não precisa fazer meia boca aqui com o outro, inventar. E você também, que é zeladora, o pai de santo, se põe nessa posição, por que é que você faz uma prática que é de outra religião e que não tem função nessa? Pra que isso? Faz as funções dali. E a pessoa, ou pela inocência, ou pela gana, ou também, sabe, não sei até que ponto que leva as pessoas a não questionarem. A falta de perguntar. Não vá pelo impulso, não vá pela modinha, não vá pelo que você viu na rede social. Conheça tudo, você está colocando a sua alma. Quando você se torna adepto religioso de qualquer religião, você morre para um estágio da vida e renasce como outro. Quando você se opta por uma transformação religiosa, é como se você morresse e nascesse naquilo. Por isso a raspagem, a catulagem, tudo, você vai fazer tudo isso para nascer para aquela nação, para aquele orixá, para aquela história. Com aquilo, você ganha até nomes e tudo. E na maioria das outras, é através do batismo, de tudo. Cheguei na igreja, eu fui lá, voltei para casa, arrumei um emprego, amanhã eu vou me batizar. Mas você sabe o que fala?
Tem pessoas que nunca leram a Bíblia e que, se lê trechos dela separadamente, jamais vai concordar com o que está escrito ali. Mas fala dela como se conhecesse ela de cabo a rabo. Então, se você é de uma religião, conheça sobre ela para ter propriedade naquilo que está falando. Saiba exatamente em que praia que ela funciona. Entendeu? Isso é muito importante, é só isso. Não é a palavra do homem que está ali pregando, é a função do dia a dia. É o que é. Você se identifica com aquilo mesmo? Você realmente vai? A pessoa, quando se torna evangélica, ela realmente se tornou evangélica? Ela segue? Porque eu não vejo mais o crente como era crente. Entendeu? Eu vejo crente lutador de boxe. Eu vejo crente jogador de futebol. O jogo era condenado. Eu vejo... E aí? Sabe? Eu vejo funkeiro, né? É muito, sabe? Descendo até o chão e tal. Coisas, dogmas que a religião jamais faria. Então, assim, você é mesmo. E por que isso? Só para te autoavaliar? Para alguém te respeitar? Só para você usar a religião como pano de fundo para passar um pano para você na sua situação, em quem você é de verdade? Será que você não é suficiente para se impor? A religião é algo pessoal seu. Não é seu avalista, não é seu advogado, não é seu passaporte. Ele é só para aqui, teu religare, a sua religação com o astral. É a porta de você se comunicar. É o teu ombro quando você precisa chorar. Não é um troféu para você ser exibido. Para dizer, olha, eu sou da religião tal, então eu sou melhor que a sua. Não, nenhuma é melhor que a outra. Eu posso não acreditar na maioria delas, mas eu vou respeitar totalmente a sua crença e sem impor uma com a outra. Por isso que ser de Umbanda ou ser de uma religião, saiba que sempre quem está lidando são seres diferentes, de lugares diferentes, e elas vão ter uma entonação diferente. Tá vendo o sininho? A gente usa para abertura de trabalho. Esse sininho é usado em várias religiões, mas na Umbanda também. Mas muita Umbanda usa o Adjá. Eu tenho Adjá ali também. Mas o Adjá na Umbanda não vai ter a função do Candomblé. Por quê? Porque o Candomblé é todo preparado para estar ali. Vai ser mais um objeto, vai fazer a função do sininho. Entendeu? Então são coisas semelhantes, ou que tem em um e tem em outro, mas a função nunca vai ser igual. Nem vai ter. Entendeu? Então é dessa forma que tem assim. Eu espero ter ficado esclarecido bastante coisa. Você segue o meu vídeo. Se você tá aí, já se inscreveu no canal? Já deu seu like? É de graça, hypa aí, segue. Você quer mais informações? Sou chato? Eu não sou uma pessoa chata pra caramba, mas eu não sou uma pessoa que tá aqui pra vender um peixe marketing só. Eu tô aqui pra falar o que eu sinto e questionar e tentar colocar, fazer você se direcionar nas coisas certas e principalmente nas coisas certas pra você. Você tem que se conhecer, não o que é certo pra mim. O que é certo pra mim é pra mim, não é pra igual. Eu não sou espelho de ninguém. Mas é importante isso. Questione, saiba se você se identifica. Não faça por medo, não faça por pressão, não faça por familiar, não faça para agradar o marido, para agradar a esposa. Faça pelo seu coração. Se você se identifica ali, se sente raísco ali, vai e segue. Mas não impõe ninguém, nem tenta arrastar. Entendeu? Não faz nada disso não, gente. Certo? Faz sozinho, unidade. Bom, meus queridos, se você chegou até aqui e me acompanha e quer dizer para mim que me ouviu até agora, que eu não fiquei aqui falando sozinho e que eu falei com você, quer que eu entenda que você está aí, deixa uma palavra-chave. Exatamente. E a palavra-chave de hoje é incorporação. Comprida, né? Mas é sobre isso que faz a nossa Umbanda. A nossa Umbanda, nosso trabalho é com a incorporação. Então, se você escrever incorporação aí, eu vou saber que você chegou até o final do vídeo e escreveu esse palavrão grande aí, que é a incorporação. E aí eu vou saber que você me acompanha e que gosta desse canal. Eu fico muito feliz que você está nos acompanhando. Deixe seu comentário, deixe o seu like, fale sobre você, peça sobre mais temas que eu possa falar aqui para você.
e eu te aguardo. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.